Oi, gente, hoje eu vou contar a história de Amnon. Amnon era o filho do rei Davi, tinha uma meia-irmã chamada Tamar, da qual ele era apaixonado por ela, sendo que eles dois eram meio-irmãos, então essa paixão não poderia existir. E ele estava muito triste, né, por ter essa condição de não ser correspondido, porque os dois eram irmãos. Então ele se abriu com Jonadab, que era um grande amigo seu. Ele perguntou o que ele estava sentindo, por que ele estava tão triste. Então, Amnon se abriu, né, e contou no seu íntimo que tinha um desejo muito forte, era apaixonado por Tamar. E Jonadab acabou tendo a ideia, né, de criar um plano para que esse amor, né, fosse correspondido. Então, o que ele fez? Ele disse assim: olha, fala com o rei Davi, seu pai, e diz que você está muito doente para que a Tamar vá cuidar de você, né, fazer suas refeições e tudo mais, ajudar nesse período. Sendo que naquela época as mulheres que ainda não eram casadas, não tinham tido nenhum compromisso com ninguém, elas não poderiam ver homens, né? Exatamente por conta disso. E Davi, por ser pai deles, né, permitiu, disse assim: Tamar, vai ajudar seu irmão, vai lá fazer uns preparos de comida, enfim, cuidar dele lá. E Tamar foi, né? Enquanto Tamar fazia as comidas, o Amnon pediu para que todos os empregados fossem embora. E quando ela veio deixar um bolo para ele lá, a refeição que ela tinha preparado, ele acabou pegando ela, né? E meio que forçando ela a se deitar com ele. E ela disse: olha, irmão, a gente não pode fazer isso, você é meu irmão, vamos falar com o rei, né? Vamos ver se a gente consegue resolver isso. E ele disse que não, e como ele tinha mais força, né? Acabou forçando ela a ter relações com ele. Acabou que quando ele terminou, né, de praticar esse ato terrível, ele acabou tendo um ódio, um nojo muito grande dela. Então ele pediu para ela ir embora. E aí ela disse: olha, isso que você tá fazendo ainda é pior do que o que você acabou de fazer, né? Me mandar embora e tal. Enfim. E ela não quis sair, ele chamou um empregado, acabou colocando ela para fora de casa e ela acabou tirando suas vestes, né? Ficando muito triste aí com a situação que tinha acontecido com ela. E encontrou o seu irmão Absalão, que era seu irmão por parte de pai e mãe, né? Diferente que eles, Tamar e Amnon era só por parte de pai, rei Davi, e Absalão era irmão de Tamar, né? Por parte de pai e mãe. Ele perguntou se ele tinha feito alguma coisa com ela e ela explicou que sim, que ele tinha forçado ela a ter relações com ele. E Absalão pediu para que ela esquecesse, né, o que aconteceu, que não contasse, porque pelo fato deles serem irmãos, pegaria muito mal lá. E ela ficou muito triste. Ela foi morar com Absalão, né, e ficou muito triste, muito deprimida com a situação que tinha ocorrido, né. Quando o rei Davi soube, também ficou furioso, mas acabou que a situação parou por aí. Absalão não chegou aí tomar satisfação com Amnon, né? Mas ele guardou um ódio muito grande no coração. E 2 anos depois, Absalão estava fazendo um processo de tirada de lã, né, das ovelhinhas. E ele foi lá no rei Davi e pediu que todos os irmãos fossem lá, inclusive o rei Davi também. E o rei Davi disse que não poderia, porque se todos fossem seria muito difícil para ele comportar lá, enfim. Acabou dizendo que não poderia ir, dispensou o convite. E Absalão então disse: já que você não consegue ir, deixa os meus irmãos ir, inclusive Amnon, né? Que era o que tinha estuprado a Tamar. E rei Davi permitiu, disse: beleza, então se ele quiser ir, pode ir. E ele foi, né? Os outros irmãos também foram. E ao chegar na casa, Absalão pediu que os empregados ficassem de olho no Amnon. E quando ele tivesse embriagado, né, matassem-o. E poderia deixar que a responsabilidade ficaria para ele, já que ele foi o mandante. E assim os empregados fizeram. Quando Amnon ficou bem alcoolizado, eles foram lá e mataram. Veio, né, a notícia para o rei Davi. Então o rei Davi ficou muito triste porque achou que todos os filhos tinham sido mortos por Absalão. E Jonadab estava lá e disse: não, acho que não, ele não matou todo mundo, não. Ele deve ter matado somente o Amnon, porque
desde o acontecimento com a Tamar, que ele ficou com um ódio muito grande dele e ele nunca fez nada. Então acho que agora foi a hora que ele conseguiu colocar pra fora. E foi isso mesmo, né? Absalão acabou matando somente Amnon pela situação que tinha ocorrido. Ele passou 3 anos se escondendo, né? Pelo fato de ter matado o próprio irmão e ser fugitivo. Davi ficou arrasado, né? Porque imagina, você tem uma filha estuprada e um irmão foi o abusador e o outro foi lá para se vingar e acabou matando. Então, assim, situações bem difíceis para um pai passar, eu acredito. Mas Absalão passou 3 anos fora e com o tempo Davi acabou cedendo, né? E ele acabou voltando para o convívio da família. Mas o que a gente pode aprender nessa situação, né? Primeiro, as companhias, né? Num momento difícil, que Amnon estava tendo ideias que eram irreais, que imagine isso há mais de 2.000 anos atrás, né? Isso pra gente agora já causa uma surpresa, imagine pra eles naquela época, né? De ter um cara que deseja a sua própria irmã e vai lá e pratica um ato, né, brutal aí. Então, assim, ele tinha isso em mente e ele conseguiu colocar isso em prática com a ajuda de uma amiga, né, que ele se abriu. Então, a importância de ter pessoas ao nosso lado que em momentos difíceis elas possam nos ajudar a ser melhores do que somos e não piores do que estamos. Então, ele tinha uma ideia ruim, sabia que era ruim e não colocou em prática. Veio um amigo, ao invés de tirar aquela ideia da cabeça dele, por exemplo, vamos atrás de outras mulheres em outros locais, bonitas também, que possam chamar a sua atenção. Vamos mudar de foco, ela é sua irmã, então, quem sabe até fazer uma oração com ele, ou até falar com o pai, né? Rei Davi era muito amigo de Deus, então, um homem sábio, né, para a época. E nenhum desses conselhos foi dado, pelo contrário, né? Foi de executar o plano que era ruim e que causaria a morte dele 2 anos depois. Então, ter pessoas ao nosso lado que possam nos levar para frente, principalmente em dias difíceis, dias ruins, dias que a gente não está conseguindo raciocinar direito, é muito bom. A importância de ter pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Isso é super importante. A outra coisa também é o ódio no coração. Você vê que na época Absalão não fez nada, né? Eu imagino que para ele deve ter sido muito difícil, né? A irmã estuprada por outro irmão, mas assim, ele não fez nada. Talvez se ele na época tivesse feito algo, né? Alguma coisa de, sei lá, tentar falar com o irmão, entender o irmão. Certo que o que ele fez foi errado, né? Mas o que ele ir lá e matar também acaba que ele cometeu um pecado também. Então, possivelmente ele vai pagar por isso, né? Bem provável. Então, assim, ter pessoas que nos auxiliem nos momentos difíceis, isso é fundamental, né? Eu vou até citar um exemplo meu. Teve uma situação em que eu estava passando com dificuldade, né? Eu estava tendo uma raiva muito grande de uma pessoa que era do meu convívio, que eu não poderia excluir ela do meu convívio. E eu não estava mais aguentando, acabei comentando isso com uma amiga, né? Olha, eu não tô mais aguentando e tal, eu expliquei, e essa amiga também conhecia a pessoa. Aí, o conselho que ela me deu foi, olha, eu já passei por isso, né? E quando eu passei por isso, eu acabei comentando isso com o padre, e o padre falou o seguinte, faça uma oração diária por essa pessoa, que eu tenho certeza que esse ódio que você tem no coração tende a diminuir, né? E Deus tende a resolver a sua situação de forma mais espiritual, digamos assim, tirar esse rancor, tudo isso do coração. E ela também estava passando por situação bem assim complicada, com ódio. E a solução foi essa, do padre, né? Vamos fazer uma oração por ela? Isso tende a melhorar. E essa foi a solução que ela me deu. Que na época eu conversei com outra amiga e outra amiga disse algo bem semelhante. Disse assim, olha, amiga, eu não vejo mais solução, agora só se você falar com Deus. Então, assim, ter pessoas ao seu lado que num momento difícil vai te dar uma palavra amiga, faz toda a diferença. Porque nessas horas você não está conseguindo raciocinar. Então, ter uma pessoa ao seu lado que possa te ajudar a ser uma pessoa melhor nesses momentos que você não está conseguindo raciocinar, faz toda a diferença. Eu espero que você tenha aprendido algo com a história dele, que possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Abraço!